política da União Soviética, que favorece a ascensão de Hitler na Alemanha, que sem essa ascensão nem teria tido nada do que aconteceu depois, ponto 1. Ponto 2, cortou a cabeça do Exército Vermelho, que fez com que Hitler traçasse a sua estratégia em relação ao Ocidente, que o Stalin, o grande enxadrista, acreditava que eles iam ficar numa guerra por anos, e a União Soviética de fora tomou a França em poucos meses. O Stalin pega a indústria, toda a parte, joga, evidentemente, pro Oriente, tinha que fazer isso, não tinha outra forma, mas já deveria ter se preparando para isso em todo o período anterior. E até a invasão de Hitler, ele não fez um só preparativo, porque ele achava que senão ele estaria estimulando o Hitler a invadir. Então o melhor se fazer era não fazer nada. Então todas as ações foram tomadas depois. A isso, aproveitando que eu tenho esse tempo, eu agrego que ele foi favorecido por vários aspectos. Primeiro eu falei, foram heróico o povo russo, com toda a cabeça do Exército Vermelho decepado, houve generais meritórios, Zhukov inclusive, Batalha de Stalingrado, mas ainda foi favorecido por vários aspectos. Primeiro, Hitler atrasou a sua entrada da Operação Barbarossa, porque o Mussolini perdeu aquelas batalhas dele, como sempre, lá no norte da África, ele teve que mandar o seu exército para socorrer Mussolini, isso atrasou em alguns meses, 1 mês, 2 meses mais ou menos, a invasão da União Soviética, e depois veio o inverno mais rigoroso naquela região de todo o século XX. Os invernos mais rigorosos são exatamente nos 2, 3 primeiros anos de guerra. O inverno russo já é terrível, né? Isso tudo criou uma série de situações que ele acabou se favorecendo, felizmente. Ainda assim, tá? Ele tomou 40% do território, cercou Leningrado, chegou às portas de Moscou, tomou a Ucrânia e produziu a morte de dezenas de milhões de russos, né? E muitos desses milhões poderiam ter sido poupados se a estratégia tivesse sido outra. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. As forças militares não eram tão diferentes. Peguei aqui os números. A Alemanha tinha 153 divisões, a Rússia tinha 186, a Alemanha tinha 4,4 milhões, porque já estava em guerra, né, pessoas alistadas, mas a União Soviética 3 milhões. Agora, em forças materiais, a União Soviética tinha 11 mil tanques contra 4 mil Panzers, que eram os tanques nazistas, e eles se equivaliam, tá? Os tanques soviéticos se equivaliam aos tanques nazistas. Não a aviação alemã, ela era de melhor qualidade, com pilotos melhores, mas ainda assim, a União Soviética tinha 9 mil aviões contra 4,4 mil da Alemanha nazista. Se tivesse ocorrido uma preparação bem feita, com demarcação de linhas de defesa, já com transferência da sua infraestrutura para trás, a guerra teria gerado muitos e muitos e muitos e muitos milhões de vidas a menos, e ainda assim a União Soviética sairia vitoriosa. Talvez Hitler não tivesse nem invadido, se tivesse sido outra a conduta. Então é nesse sentido que ela saiu vitoriosa, felizmente, apesar de Stalin. É amplamente analisado por vários historiadores, tá? Para pegar um aqui que nem é marxista ou trotskista, Marc Ferrot, que é um historiador muito renomado, por exemplo, da Escola dos Análises, nem marxista nem nada, tem livros sobre a Segunda Guerra Mundial, descreve todo esse processo, e diversos outros historiadores, como Jean-Jacques Marie, Pierre Brouet, tratam exaustivamente desse processo. Embora exista sim uma tendência na historiografia, porque a historiografia funciona assim. Para eles, o que aconteceu era a única coisa que poderia ter acontecido. E se analisa as coisas baseado no resultado. Sabe o comentarista de futebol que o time ganha? Se ganhou, necessariamente as decisões foram acertadas? Na maioria dos casos é o caso, mas não necessariamente. Né? Não necessariamente. O time pode jogar mal, fazer uma péssima partida, ser extremamente mal escalado, o adversário acabar perdendo todos os gols, você tem uma bola ali e ganhar o jogo. A União Soviética tinha tudo a favor dela nessa batalha, materialmente inclusive. Tá? E ainda assim, as decisões de Stalin levaram não só a guerra a ser precipitada, levaram a Alemanha a invadir a União Soviética, e uma vez invadindo, produzir dezenas de milhares de mortos, porque a estratégia nazista era de extermínio. Era de extermínio dos russos. Era matar todo mundo para usar os campos para alimentar seu exército. Né? Era essa a estratégia. Inclusive a Operação Barbarossa, o documento já foi liberado, transcreve essa estratégia literalmente. Tá? Mas agora eu vou aqui a minha pergunta, eu tenho mais 1 minuto, não é isso? Comparado Mas aí... quem comandou a vitória sobre o nazismo? Comandado aí Gustavo? Com o tempo esse, você pode fazer na sua pergunta lá, Breno, quando tiver a questão. Você não respondeu a minha pergunta. Na verdade, os pontos que eu coloquei no período anterior, você não respondeu nenhum. Tá? Você não respondeu nenhum, tá bom? Não responde a pergunta. Eu queria perguntar, Breno, sobre um ponto que é o grande giro de Stalin, né? No campo político eu até já mencionei, ele favoreceu os nazistas a chegarem no poder, como eu falei, com a linha da Terceira Internacional fomentada por ele, mas não somente isso, ele dá um giro brusco da NEP
para a coletivização forçada, massacrando milhões e milhões de pessoas na Rússia inteira. Como é que você vê esse processo? Qual que é a coerência de um cara que fomentou no período anterior os camponeses a se enriquecer, inclusive a palavra de ordem de Bukharin, camponeses, enriquecei-vos, e depois decide exterminá-los todos e fazer uma coletivização de maneira forçada? Como que você entende esse processo e como que você o justifica? Não, primeiro, eu tenho quanto? 5 minutos. Antes de responder diretamente a sua questão, eu estou impressionado com a sua narrativa descolada da história acerca do que aconteceu na Segunda Guerra. Você é incapaz de dizer quem comandou a vitória da União Soviética sobre o nazismo. Quem foram as pessoas que corrigiram os erros do Stalin? Quem foi que derrubou o Stalin para dirigir a vitória contra o nazismo? Não há nenhuma informação histórica de fonte alguma que nos conte que o Stalin estava aposentado nos anos da guerra. Não há nenhuma fonte histórica, mesmo as mais amalucadas, que diga que o Stalin estava fora do comando durante a guerra. Além do que, você traça um cenário cheio de desinformação, Gustavo, muito deformado. Eu não tenho tempo de responder a todos eles, eu vou citar um essencial, o Pacto Ribbentrop-Molotov. Você relata o Pacto Ribbentrop-Molotov exatamente como os liberais e os pró-imperialistas tratam, como colocando Stalin como cúmplice de Hitler. Stalin só aciona o Pacto Ribbentrop-Molotov em 1939 porque os países capitalistas do Ocidente, as chamadas democracias liberais, queriam jogar Hitler para cima da União Soviética, quando a União Soviética ainda não estava em condições de enfrentar a Alemanha. Antes de 1939, do Pacto Ribbentrop-Molotov, tem 1938, o Acordo de Munique, pelo qual Chamberlain e Daladier, primeiro-ministro do Reino Unido e da França, cedem os Sudetos tchecos a Hitler numa política de acalmar o chefe nazista e de impulsionar Hitler para cima da União Soviética. Stalin tenta de todas as formas uma aliança com França e Reino Unido contra o nazismo. Chega a oferecer, recentemente, há uns anos atrás, foi divulgado por um jornal britânico de grande circulação, os documentos que mostravam que Stalin, poucas semanas antes do Pacto Ribbentrop-Molotov, ofereceu 1 milhão de soldados para defender a Polônia, desde que esses soldados soviéticos pudessem transitar pela Polônia até a fronteira com a Alemanha, já que a Alemanha não tinha fronteira com a União Soviética. Somente nessas condições, para ganhar tempo e evitar que o interesse das democracias liberais fosse atendido, jogando Hitler para cima da Alemanha, somente nessas condições é que é constituído o Pacto Ribbentrop-Molotov para a União Soviética ganhar tempo. E a União Soviética ganhou 2 anos, esses 2 anos foram fundamentais para a União Soviética poder melhorar sua indústria de defesa e ter condições de enfrentar o nazismo. A sua versão é a versão dos liberais, é a versão dos imperialistas, é a versão da direita, exatamente sem tirar um pingo no i e um traço no t, Gustavo. E agora eu respondo a questão que você me formulou. Veja, quais são os fatos que levam ao abandono da NEP e à adoção da industrialização acelerada e da coletivização forçada? Temas que eu pude abordar aqui no Três Irmãos, quando fizemos aí um podcast de 4 horas sobre o fim da União Soviética. O que acontece? Você tem um problema econômico que começa em 23 e teria ciclos de repetição até 2027, 28. Você tinha um problema econômico que era uma assimetria entre a indústria e a agricultura. Você tinha uma indústria pujante que crescia aceleradamente, uma indústria que não conseguia atender à demanda da agricultura. Os preços dos produtos industriais disparavam, os preços dos produtos agrícolas já não sustentavam a aquisição dos produtos industriais. Isso acabaria levando a um aumento dos preços dos produtos agrícolas e a uma política de escassez promovida pelos kulaks, pelos camponeses ricos que encilhavam os produtos agrícolas para forçar a subida de seu preço, para gerar um melhor equilíbrio entre os preços agrícolas e os preços industriais. Esse é um problema grave, exatamente porque ele poderia provocar fome na cidade, porque ele poderia provocar uma queda na produção agrícola, e isso afetaria a economia soviética. Um segundo problema relevante, que é a mudança da política de França e Inglaterra em relação à Alemanha, fazia parte
da NEP um acordo que havia entre a União Soviética e a Alemanha depois do Pacto de Versalhes, que era uma série de concessões para a Alemanha poder, debaixo do pano, se rearmar sobre a República de Weimar, nós estamos falando dos anos 20, não é do período de ascensão do Hitler, em troca da União Soviética receber capitais e tecnologia alemã para ajudar a desenvolver a indústria soviética. É assinado o Tratado de Locarno em 2025. Por esse Tratado de Locarno, o Reino Unido e a França, eles reduziram as pressões sobre a Alemanha em troca da Alemanha romper seus acordos com a União Soviética, e isso de fato foi acontecendo. E um terceiro fator, a crise de 1929, a crise mundial do capitalismo de 1929, leva Stalin à consideração de que seria possível, naquele período, passar da defensiva à ofensiva em relação à Revolução Mundial, de que a crise mundial do capitalismo propiciaria uma nova onda revolucionária. E para essa nova onda revolucionária ter o suporte da União Soviética, a União Soviética teria que se industrializar com muita velocidade, teria que ter uma industrialização acelerada, e para isso teria que se apropriar de toda a renda agrícola que estava em grande parte em mão de privados, para aquela renda agrícola financiar a industrialização. E por fim, havia no início no final dos anos 20, já havia uma ascensão do nazismo. Já era clara que o nazismo podia ser uma força protagonista na Alemanha, aliada a setores intermediários, incluindo setores da própria social-democracia. Vamos nos lembrar que a social-democracia, em 1932, participa da coalizão de Weimar, apoia Hindenburg, não lança um candidato próprio, não lança um candidato de esquerda, ela apoia Hindenburg, que depois nomearia Hitler, e havia o receio de que uma nova invasão imperialista contra a União Soviética se preparava. Diante dessas considerações, era necessário acelerar o desenvolvimento industrial, e a única maneira de financiar a aceleração desse desenvolvimento industrial era a reapropriação pelo Estado, se necessário pela violência, da renda agrícola, para que essa renda agrícola tivesse a favor da industrialização acelerada. Sem industrialização acelerada, não teria indústria de defesa e não teria vitória da União Soviética sobre o nazismo. Contra o nazismo, embora tenham sido cometidos vários erros, embora tenham sido cometido muita violência, era decisiva a industrialização acelerada. E é curioso, você devia ficar contente, porque o Trotsky chegou a ter uns textos iniciais até contentes em relação a isso. Por quê? Porque finalmente adotava-se, com a industrialização acelerada, teses semelhantes àquelas que o Trotsky tinha defendido vários anos antes. Com relação ao pacto Ribbentrop-Molotov, pacto germano-soviético, tá? Molotov era o cara representando a União Soviética e Ribbentrop a Alemanha. Tem um fato interessante que desmonta bem o seu raciocínio. Stalin tentou incessantemente fazer um acordo com a Alemanha de 36 até 39. E hoje isso é documentado. Inclusive tem um chanceler dedicado só a isso, que chamava Davi Candeláky. Davi Candeláky, ele tentou sucessivamente, eu tenho as datas aqui, 1935, 14 de dezembro de 36, 12 de janeiro de 37, 29 de fevereiro de 37, 33 de fevereiro de 37, sistematicamente fez reuniões com diversos chanceleres, com o próprio Göring, o filho dele, em uma das situações. Na primeira reunião, os alemães falaram assim: abandonem a Guerra Civil Espanhola, o apoio à associação que eles tinham lá com as democracias francesas e tchecas, que está nos cercando, que a gente pode fechar um acordo. E a resposta de Stalin foi: aceitamos sentar para negociar. E os alemães até 39 nunca aceitaram sentar para negociar. Tem várias tentativas, tanto que o Candeláky ele fracassa, ele não consegue fechar esse acordo, e aí, óbvio, como sempre acontecia, né? Depois disso, ele foi fuzilado para apagar todos os vestígios da tentativa de fazer esse acordo. Não é casual que o pacto Ribbentrop-Molotov ele é assinado logo após a derrota da Revolução Espanhola, que a Rússia foi reduzindo o apoio que eles davam, a aliança que eles fizeram lá, um país onde anarquistas e marxistas eram amplamente dominantes, fizeram ali uma frente popular, botaram os liberais no poder, mas não vem isso aqui ao caso. A guerra contra Franco, né, a guerra civil contra Franco, a União Soviética ajudava, ela foi reduzindo paulatinamente até deixar de ajudar. Os republicanos são derrotados e ela fecha o acordo com o Hitler, porque Hitler apoiava Franco, que era o outro lado, de maneira continuada. Então, novamente, a prevalecência do socialismo em um só país aí, ó. Então, para poder fechar o acordo com Hitler, eu abandono a Guerra Civil Espanhola, deixo as pessoas que estão lutando contra Franco a seu bel, sem o apoio militar que eles tinham, e nesse sentido foram derrotados, tá? Então, esse é um ponto. Nós vamos aqui, então, para a passagem da NEP para a coletivização forçada. Veja,
A NEP, que foi adotada na União Soviética em 1921, nunca foi criada, como hoje se usa, para justificar a China e todas essas maluquices, com a ideia de que precisa usar o mercado e o capitalismo para poder desenvolver as forças produtivas. Nunca foi. Podem ler todos os textos de Lenin a esse respeito. Baseava-se no fato objetivo de que 80% da população russa era camponesa, pequenos proprietários. Então, você não poderia trabalhar com requisição forçada desses camponeses, porque senão eles não iam ter por que produzir excedente algum. Então, era a condição objetiva que te impunha aquilo. Desde o início, a oposição de esquerda, liderada por Trotsky, a partir de 24 na Rússia, defendia. Trotsky foi o primeiro a propor algo análogo à NEP, inclusive, tá? Em 1920, análogo à NEP. O primeiro a apoiar, assim que Lenin colocou, e defensor exaustivo, mas vírgula. Não como apologia do mercado, nem Lenin fazia isso. Era a situação objetiva que impunha. Mas a posição de esquerda propunha uma taxação progressiva, conforme os rendimentos que se ganhava, usar essa renda para industrialização e procurar, ao longo do tempo, ganhar os camponeses para uma propriedade coletiva pela sua maior produtividade, na medida que você teria melhores condições na propriedade coletiva, quando você atingisse isso, do que na pequena propriedade. Desde o início. Só que a linha que Stalin fez foi enriquecei-vos. Era a linha do Bukharin, são várias figuras que depois foram chamadas de oposição de direita, Bukharin, Tomsky, Rykov, por aí vai, uma turma aí. A linha deles era, não, o socialismo aqui, nesse estágio, é estimular a NEP no sentido de ampliar esse mercado, os camponeses ricos principalmente, os kulaks, para eles enriquecer, isso vai gerar mais excedente e fortalecer a economia da União Soviética. Se você ler os discursos, rapidinho aqui, poucos segundos, os discursos que levaram ao fim da NEP e à implantação da coletivização forçada, que se seguiu um massacre de mais de 7 milhões de pessoas, não é a ascensão do nazismo, coisa nenhuma, o problema central. Embora Stalin tenha mencionado isso em uma frase ou outra, o medo que eles tinham era dos camponeses ricos, que já estavam ameaçando a burocracia, que já estavam insatisfeitos com a burocracia. Eram os kulaks, eram os grandes camponeses. Quem tem dúvida, pega a documentação da época. Pega os discursos de Stalin de 29, 30 e 31. Era o extermínio dos kulaks, que eles fomentaram nos anos anteriores. Que eles fomentaram e desenvolveram nos anos anteriores. Isso aí que o Breno falou é uma tese fajuda, como são todas aquelas feitas pelo nosso Domênico Lossurdo, que lançou um livrinho bem chinfrim a respeito de Stalin, onde ele cria toda essa história de que aquilo ali seria para salvar a União Soviética diante da futura ascensão do nazismo, que Stalin no período contribuiu muito para o nazismo ascender e se dar bem com a linha que ele tinha na Internacional, com social-fascismo, falando que social-democracia e fascismo era a mesma coisa, e que, portanto, não se tinha que ter luta conjunta contra o nazismo, coisíssima nenhuma, coisa, aliás, que o Breno, inclusive, evita em tocar.